Da última vez em regredir como o bastardo reencarnado do clã da espada. O terceiro estágio não foi apenas um teste. Foi um verdadeiro inferno com os chefes do clã, esmagando o medo do dragão prendendo Theo e os outros no chão enquanto seus rivais estavam à beira do colapso. Theo casualmente obliterou a pressão com uma presunção é natural para o próximo chefe do clã antes de seguir em frente como se fosse o dono do lugar. Erika, Wellington e Rei correram atrás dele movidos por desespero e uma boa dose de irritação, determinados a não ficar muito para trás. Enquanto isso, de volta ao opulento Palácio Chamélia, a avó de Theo estava praticamente pulando das paredes, se aquecendo na enxurrada de ordens e fama que a lenda ascendente de seu neto havia trazido. Obscenamente rico, ela proclamou sua excitação contagiante, mesmo enquanto a mãe de língua afiada de Cecília Theo se preocupava em silêncio e se ele estivesse perdido. Mas no meio de seus medos ela teve um momento de lâmpada e se a avó de Theo pudesse criar um braço protético. Enquanto o caos se desenrolava no palácio, longe no cemitério de Sforzo, chefe do clã Kill Ragnar estava sentado cercado pelos restos de batalhas passadas, seu olhar feroz e contemplativo enquanto um corvo entregava atualizações sobre o progresso de Theo. O sorriso de Kali desapareceu substituído por uma resolução arrepiante. Sua voz ecoou como um trovão. Mesmo que meu maldito filho seja um regressor, o mundo estava encharcado de vermelho. O ar rodopiava com uma energia malévola tão espessa até o sentiu como se estivesse esperando através de xarope parado no topo desta montanha amaldiçoada de miséria. Kali Ragnar, o homem que Theo teve o infortúnio de chamar de pai. Você finalmente está aqui, meu filho. Kali rosnou sua voz como cascalho sendo esmagado sob um paramer. Não foi uma recepção calorosa ou não. Foi o tipo de saudação que gritou parabéns por não morrer ainda. Theo ofegou por ar curvado como um velho sem fôlego. 4 horas ele levou 4 brutais horas de esmagamento da alma para escalar o que deveria ter levado 4 horas para isso. O que eu sou um caracol em peregrinação, ele murmurou baixinho, uma única lágrima traindo seu acesso de raiva interno. Ele endireitou lentamente suas pernas, tremendo sob o peso da exaustão. E você conhece a aura literalmente sufocante que estava tentando matá-lo. Seus olhos dispararam para as espadas espalhadas pelo chão, saindo da terra como pequenos lembretes sombrios de perdedores do passado. Lâminas quebradas, punhos rachados, um cemitério de ambições despedaçadas. Quão poético, quão nauseante. Você sabe o que é isso? A voz de Kali retumbou como um trovão, tirando Theo de suas observações mórbidas. Theo assentiu fracamente. O cemitério de espadas quebradas, ele disse, sua voz quase um sussurro. As espadas daqueles que você derrotou, o meu senhor. Correto, Kali disse, seu tom plano, afiado e pingando julgamento. Isso é o que significa ser chefe de clã. Ficar aqui significa ficar sozinho, sem aliados, sem redes de segurança, sem jantares felizes em família. Você acredita que tem o direito de ver tal posição? A voz de Kali era baixa, ameaçadora, um desafio envolto em condescendência. Sim, Theo disse firmemente, embora uma parte dele quisesse rir de quanto esforço era necessário para soar confiante quando seus joelhos estavam tremendo. O olhar de Kali afiado como um falcão avistando uma presa. Não responda levianamente, ele latiu. Eu matei milhares para ficar aqui. Milhares, ó grande pai, está fazendo o discurso. Theo cerrou os punhos, forçando-se a ouvir o ressentimento dele. Suas maldições. Você pode suportar esse peso, Kali? Continuou, sua voz pingando com um tipo de gravidade que pertencia a uma ópera trágica. E então o ar rachou. Não metaforicamente, realmente rachou, como se o próprio universo tivesse decidido se juntar ao The Dramatics. Um coro de vozes irregulares encheu o ar desencarnado e absolutamente irritado. Kali, Kali, eu te amaldiçoo para sempre. Theo estremeceu quando figuras espectrais começaram a materializar. Seus rostos, contorcidos em agonia e raiva, eles eram azuis, translúcidos e cheios de um ódio um cru que fez a pele de Theo arrepiar. Seu monstro, como você ousa cometer tais atrocidades? Eu vou te despedaçar. Theo não pôde deixar de olhar para seu pai,
Você realmente sabe como deixar uma impressão, não é? Ele murmurou sarcasmo, escapando antes que ele pudesse se conter. As maldições ficaram mais altas, sua raiva crescendo em uma cacofonia de desespero e vingança. Ainda assim, através de tudo, Tel permaneceu firme, sua resolução tão inflexível quanto a própria montanha. Minha resolução não mudou, ele declarou, sua voz cortando o caos como uma lâmina, porque os olhos de Calho perfuraram, exigindo uma resposta que fosse mais profunda do que palavras para vingar minha vida passada. Tel disse, seu tom firme, para se tornar o chefe do clã e acabar com esse derramamento de sangue sem fim, para finalmente pôr fim a esta maldita batalha do trono. Tel apertou seu aperto em sua espada, se preparando. Eu responderei com minha lâmina, ele declarou, sua voz soando com determinação de aço. Um lampejo de prazer sombrio cruzou o rosto de Calho. A partir deste momento eu não vou tratá-lo como meu filho, mas como um desafiador. Vamos ver, Calho disse, seu tom mudando para de excitação perigosa. O que você aprendeu com os ensinamentos daquela mulher? A menção daquela mulher atingiu Tel como um soco no estômago, desequilibrando a confusão. Cintilou em seus olhos rapidamente, ofuscada por um pensamento mais sombrio e sinistro, rastejando nas profundezas de sua mente. Ele fez apenas diga que a mulher antes que ele pudesse reagir totalmente ao choque. O mundo ao seu redor mudou em um piscar de olhos. Não houve tempo para processar nenhum momento de clareza, apenas um momento fugaz de surpresa, enquanto ele mal conseguia um atordoado escapando de seus lábios. Antes que seu corpo fosse despedaçado, a cena se tornou um borrão de vermelho, branco e preto, uma explosão de dor, e então nada, seus sentidos se desligaram em um instante. Ele não conseguia sentir seu corpo, não conseguia ouvir nada, não conseguia nem compreender o que tinha acabado de acontecer. Era como se sua existência tivesse sido interrompida antes que pudesse realmente começar. Eu estou morto. O pensamento, uma vez um sussurro sutil, agora tomou o centro do palco em sua mente, enquanto sua visão desvanecia, como se alguém tivesse simplesmente acionado o interruptor. Seu corpo não existia mais, nem seus pensamentos ou arrependimentos. Ele não conseguia mais ouvir as palavras de Kyle. Você está certo, o chefe do clã, chefe, murmurou sua voz fria e distante enquanto falava com o corvo preto ao lado dele. Os olhos brilhantes do pássaro piscaram uma vez, duas vezes antes de ele cantarolar, mas poderia muito bem ter sido uma eternidade longe da realidade atual de Tel. A voz de Dili continuou, mas Tel não ouviu isso, não. Realmente apenas aqueles com uma vontade e resolução endurecidas podem sair do coração. Espada, ele disse, quase como se estivesse falando com outra pessoa. A voz ficou mais fria, seu tom se tornando mais áspero, mais predatório. É um desafio cruel para um chifre verde no meio da cerimônia do despertar, mas se sua resolução estiver apenas pela metade. Ele fez uma pausa, sua voz se tornando ainda mais assustadora. Melhor ele morre aqui como uma alma perdida. Corpo, a mente de Tel, agora desconectada de seu corpo, flutuou mais longe no abismo. Eu acho que é isso, então, ele pensou, quase aceitando o fato frio que a morte tinha vindo para ele. Era natural, certo? Eu fui cortado pelo meu pai. Quem mais poderia ter feito isso? O mundo desapareceu completamente, seus pensamentos se tornando mais distantes, quase clínicos, enquanto ele observava sua morte como se fosse uma cena de uma peça na qual ele nem estava interessado. Ele observou sua vida piscar na frente dele, não com qualquer arrependimento ou tristeza, mas com um estranho desapego. Eu roubei o palácio de Kalia, eu matei Renan e Axion. Era tudo um borrão, apenas uma série de impulsivos decisões, cada uma o levando aqui. Tudo foi apenas um golpe de sorte, nada mais. A verdade se estabeleceu tão clara quanto um soco no rosto. Eu não era especial, não, realmente. Sua mente parecia estranhamente calma, aceitando a dura verdade. Sim, é hora de eu ir agora, sem mais dor, sem mais confusão, sem mais H. O pensamento era como uma calmaria distante. Ele podia sentir sua consciência deslizando, seus pensamentos desvanecendo no nada. O silêncio opressivo pesava no ar, mas aquela alma pacífica esmagando o silêncio foi repentinamente quebrado por uma voz, uma voz gutural, áspera e distintamente inútil, que parecia vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. E agora ela retumbou tão alto e autoritário que sacudiu o ar.
Antes que Theo pudesse processar esse novo desenvolvimento ou mesmo se importar, uma magnífica besta de sombras e luz puras apareceu. Como se estivesse esperando por um momento como este. Era enorme, seus olhos brilhantes e forma estranha e elegante o suficiente para fazer até a morte estremecer o tom da criatura. Era autoritário e estranhamente casual. Levante-se, ela disse, como se estivesse dizendo a Theo para parar de ser uma rainha do drama. Se você fosse, fique mal-humorado. Assim você deveria ter me deixado devorar você. Que diabos? Theo piscou, preso em algum lugar entre a confusão absoluta e um profundo medo existencial que nem a própria morte poderia apagar completamente. Mas então espere, uma faísca apareceu, pequena no início como uma luz bruxuleante, e a distância mais rapidamente cresceu em um incêndio. Você está certo, obrigado, Theo pensou, sua mente afiando clareza, inundando de volta na forma de determinação bruta. Sua consciência começou a se mexer, relutantemente, mas certamente suas pernas se contraíram. Moveram então. Bum, ele estava de pé. Eu não posso deixar que isso seja o fim, Theo murmurou para si mesmo, a determinação queimando dentro dele como um fogo que ele não sentia. Eras, eu posso quebrar, ele pensou severamente enquanto agarrava o punho. Seu corpo ainda estava dolorido da destruição. Ele foi esticado até seus limites absolutos. Mas isso não importava. Eu nunca vou ceder, Theo rugiu quando as palavras saíram de sua boca, sua voz crua, um desafio inegável para quaisquer forças que tentaram reivindicá-lo. O ar ao redor dele estalou. Enquanto ele se movia, seu corpo de alguma forma encontrando seu ritmo, sua espada brilhando na luz fraca. Seu ataque foi cegando, um raio de energia que quebrou a escuridão ao redor dele em mil pedacinhos. Era como se o próprio universo tivesse sido cortado e Theo tivesse acabado de fazer o corte. Theo cambaleou, observando atordoado, enquanto o mundo ao seu redor parecia explodir em um brilho ofuscante. Sua visão clareou lentamente. Então Splato. O universo voltou ao foco. Ele tinha feito isso, ele tinha sobrevivido então, como se que Kali, que aparentemente estava espreitando nas sombras durante todo esse show, baixou o olhar de seu poleiro, sua expressão inescrutável, suas sobrancelhas franzidas como um homem que tinha acabado de testemunhar um mosquito zumbindo em seu ouvido. Não havia emoção real em seu rosto, nenhum choque, nenhuma surpresa. Apenas cálculo frio. Você passa, Kali disse, seu tom tão plano e seco quanto uma velha panqueca fraca. Peito de Theo arfando suor escorrendo de sua testa estava ereto, seu corpo dolorido, seus músculos gritando em protesto, mas ele tinha sido empurrado para o limite e ainda assim aqui estava ele, ainda de pé. Uma semana depois, a sede do clã zumbia com energia frenética. O ar denso de antecipação era o dia do cerimônia de nomeação e todos estavam lá. O grande salão era um turbilhão de atividade, com pessoas se movendo em todas as direções, o som de conversas murmuradas, passos e o grito ocasional que ecoava nas paredes de pedra era uma cacofonia de nervos, ego e ambição. O cuso gigante de um homem que parecia ter sido feito de músculos sólidos e dúvidas estava desajeitadamente ao lado de Erika. Apesar de sua altura e presença imponente, havia um constrangimento inegável sobre ele, como um gigante em uma sala cheia de vidro delicado a muitas pessoas. Aqui, o Cus disse, sua voz uma mistura de ansiedade apertada e pânico mal contido. Ele se mexeu em seus pés visivelmente desconfortável. Está me deixando ansioso. Seus braços se agitaram ao lado do corpo como se ele não tivesse certeza do que fazer com eles. Erika, que estava parada ao lado dele como uma ilha de sarcasmo em um mar de estresse, revirou os olhos. Um sorriso brincou em seus lábios enquanto ela olhava para ele. Como você pode ser tão grande? Tão tímido. Seu tom era provocador, mas havia algo estranhamente afetuoso no jeito. Ela disse isso. Ela claramente tinha visto esse lado dele antes e achou hilariamente frustrante. O Cus eriçou sua voz afiada com atitude defensiva. Eu não sou tímido. Você é apenas ousado. Ele retrucou, seu tom ficando mais apaixonado a cada palavra. Ele tentou soar indignado, mas o efeito foi ligeiramente diminuído pelo quanto ele ainda estava visivelmente se contorcendo. Veja. Sob a pressão da multidão, Erika
Despreocupada apenas levantou uma sobrancelha e olhou ao redor da sala. Comandantes de cada unidade os 9 dragões antigos chefes de clã atuais. Chefes de clã ela deixou os nomes rolarem de sua língua como uma lista sarcástica de pessoas que não poderiam se importar menos com as sensibilidades delicadas de Hulk. Tantos heróis estão aqui. Ela marcou em uma voz cantada seus olhos, brilhando com diversão por luz estava. Farto seu rosto contorcido frustração e humilhação lutando por domínio. Seus punhos cerrados e ele exalou em um suspiro exagerado. Você pode me dizer? Já ele exigiu suas palavras uma mistura de impaciência e exasperação. O que você conseguiu do chefe do clã durante o terceiro estágio? Erika respondeu friamente a um segredo. Foi isso a gota d'água. O Kui se virou para ela, seu rosto contorcido em uma máscara de indignação. Você é uma mesquinha irmã, ele gritou jogando as mãos para o alto. Meu Theo já teria compartilhado seus punhos cerrados em fúria e ele parecia pronto para explodir. A sobrancelha de Erika arqueou na menção de Theo. Ela olhou para seu irmão com ceticismo confuso. Meu Theo, ela repetiu. Sua voz uma mistura de confusão e incredulidade. Do que você está falando? O Kui se virou, sua expressão endurecendo como pedra. Você sabe, ele murmurou como se explicasse a palavra. Fato mais óbvio do mundo. A vida de um clã quer ser a espada de Rhaenyra. Temos que apostar nossas vidas em Rhaenyra. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz estranha. Eu quero alguém forte, alguém que tenha tudo: poder, caráter, ambição. Esse é Theo. Ele é o único e é por isso que ele é meu Theo. Erika levantou uma sobrancelha. Uma risada silenciosa escapou de seus lábios e Theo concordou com isso. O Kui fez uma pausa, claramente pego de surpresa pela pergunta. Ele franziu a testa em certeza, rastejando em sua expressão. Ele em que ele perguntou mais a si mesmo do que a qualquer outra pessoa. Eu estava apenas planejando me juntar à mesma unidade que ele. Seus punhos apertaram a frustração agora atingida, com um senso mais profundo de determinação. Eu não sei por que, mas o chefe do clã disse que ele não está levando Theo para o chefe do clã, maneira que ele murmurou para a minação se instalando em seus olhos. Mas isso significa que eu deveria ser capaz de segui-lo. Agora eu farei isso. Eu seguirei. Ele é meu Theo. O constante tumpo de drãs ecoou pelo grande salão, cada batida deliberada, cada batida ressoando com o poder de alguém que claramente gostava de fazer uma entrada. Atenção, a voz de Vanna ressoou alta o suficiente para abalar os próprios alicerces do salão. Theo ranger. Ele continuou, voz contendo um traço de algo que poderia ter sido respeito ou possivelmente apenas polidez forçada. A cerimônia de nomeação agora começará. Um silêncio espesso seguido por cerca de meio segundo antes que a multidão explodisse em aplausos. O tipo de aplauso que fez Theo sentir como se tivesse acabado de ganhar um suprimento vitalício de café grátis. Embora fosse principalmente por causa do seu sobrenome, orador geral da turma, o teor. Rhaenyra. Vanna anunciou um leve tom de vitória, como se estivesse prestes a vomitar ao som das palavras. Theo avançou pisando em campo aberto. Com um ar despreocupado, seu rosto era o epítome da calma. Todos estão observando atentamente. Jovem mestre Theo. Uma voz soou da multidão. Não era tanto um elogio, mas sim um lembrete educado de que naquele momento sua vida era mais pública do que um reality show. De trás, o olhar de Evelyn pousou nele. Seus olhos estavam cheios de um desejo estranho, como se ela estivesse assistindo a um gatinho sendo colocado para adoção. Eu gostaria que ele se juntasse à nossa cavalaria do dragão blindada branca. Ela pensou consigo mesma, mas isso é um sonho egoísta. Parabéns por ser o orador geral da turma. Theo. A voz de Rhaenyra. Vanna rompeu seu comentário interno e Theo voltou a prestar atenção. Sua habilidade de se destacar em todas as categorias era inspiradora. O tom de V estava pingando com uma pitada de entusiasmo forçado. Agora então Vanna foi interrompida quando um som agudo soou mais forte do que 1000 discursos combinados. O som do movimento Ed Provian, diretor do Bureau Central de Inteligência, ou como era conhecido pelos mais aterrorizados sus, Sky Dragon, apareceu na porta. Sua figura estava
envolto em sombras, mas isso não impediu o Sei de ficar um pouco desconfortável. Os murmúrios ondulavam pelo ar, confusão faiscando como um fogo em um campo seco. É de Trovian alguém. Murmurou o som de descrença tão forte que você poderia cortá-lo com uma faca de manteiga. Ele está prestes a vingar Axion, um homem. Questionou sua voz mais esperançosa do que qualquer outra coisa. De jeito nenhum, outro murmurou. Não aqui, não agora. Os 9 dragões. Os chefes de clã estavam observando atentamente como se isso não fosse drama suficiente para um dia. Agora todos estavam prendendo a respiração coletiva. A voz de Vanna quebrou o silêncio tenso e firme como alguém tentando controlar um furacão. Com uma toalha de papel diretor central ele começou, embora fosse óbvio que o controle de Vanna estava escorregando mais rápido do que uma doninha untada. Eu não sei quais são suas intenções, mas por favor sente-se novamente. O cérebro de Tel fez uma tomada dupla. Ele estava mais confuso do que de costume, mas ele tinha o direito de estar. Ele provavelmente ainda está em choque com a morte de Axion, mas nem ele ousaria causar uma comoção aqui na cerimônia de nomeação, ou ele faria então. Assim que a tensão na sala atingiu um nível que poderia ter quebrado alguns pescoços, Ed Trovian estendeu a mão. Seus lábios se curvaram em um sorriso desarmante, um pouco doce demais. Teor Rainar, ele disse, sua voz suave, mas com um tom de algo mais sombrio, perigoso. Eu gostaria de lhe oferecer o cargo de vice-diretor, ele anunciou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você poderia ter ouvido uma mosca espirrar. Os olhos de Tel se estreitaram instintivamente. A suspeita brilhou neles. Sua mente correu, dissecando a oferta como um sapo dissecado. Algo não estava certo.